Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Estamos aí em ritmo de final de ano. Tivemos um especial de Natal, que vocês com certeza já assistiram. E hoje nós teremos um programa dedicado ao chamado Ano Novo, ou Réveillon, também conhecido, né? Estávamos conversando há pouco aqui sobre obras em francês que não vêm em português, aí já tem essa palavra também que veio, né? As obras não vieram, né? As obras literárias, mas o Réveillon veio para o nosso português aqui, né? Então, hoje será o tema aí do Ano Novo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Claro, com aquela nossa perspectiva de sempre, perspectiva cristã, né? Porque o resto já estão acostumados, né? Falar Natal e Ano Novo com a visão secularizada aí já tem de monte, né? Então, vamos dar o nosso pitaco aí com a nossa visão, tá bom? Estou aqui, como sempre, com o meu companheiro de mesa, o Maicon Tropiano. É isso aí, pessoal. Feliz Ano Novo para você que está assistindo aqui esse episódio. Espero que esteja assistindo, né? Não esteja já bêbado. E a gente vai falar muito sobre isso, né? Se contém aí, por favor. Moderação tá sempre. Moderação, vamos lá. E vamos partir para o nosso assunto aqui. É isso aí. É bem interessante. E no Natal nós trouxemos aí nomes de peso, hein? No Natal nós tivemos o Padre Marcos, né? Muita gente boa, esteve aí com a gente. Um cara intelectual, um cara ponta firme. E hoje, né, representando a minha ala da mesa aqui, ala protestante, estou trazendo aqui com muito prazer o Levi Gabriel, pastor Levi. Seja bem-vindo, Levi. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Maicon. Um privilégio estar com vocês. Feliz Ano Novo para quem nos acompanha. É isso aí. Obrigado. E não é o Thor, viu, gente? Ah, é? Eu não podia perder uma dessa. Pois é. Eu sou direto. É mesmo? Sempre tendo aula para criança, então... Primeiro dia de aula já teve um bonequinho lá brincando. Oh, que legal. Bom, antes da gente entrar... É verdade, né? O The Witcher parece... O Geralt de Rivia, né? Parece um pouco mais. Podia eu chamar ele, né? Ao invés de chamar aquele ator nada a ver lá, né? Pra substituir o Henry Cavill, né? Verdade. Bom, antes da gente entrar no assunto, né? Que eu tava até comentando que Ano Novo, assim, não tem tanta coisa pra falar do que Natal. Então, antes de começar a entrar no assunto de vez, fala um pouquinho sobre você. Você é professor, além de pastor, né? Bom, eu sou casado, vou fazer daqui 1 mês e meio, 18 anos de casado com a Letéia. Tenho 2 filhos, o Elias, de 15, a Lavínia, com 10 anos. Sou pastor da Igreja Cristã Reformada Raízes, lá no Jardim Paulista. E também dou aula lá no Colégio IAVEC, junto com o Matheus, que esteve aqui com vocês há um tempo atrás. Aí ensino religioso, projeto de vida. No ano passado eu lecionei um pouco de filosofia lá. Vai esse ano só com o ensino religioso mesmo e projeto de vida. Muito bom. O Matheus esteve com a gente já, para quem não assistiu, até recomendo depois. Eu sei que hoje é um pouco difícil, né, Beata de ano e tal, mas se não tiver um tempinho aí nesses dias de recesso, assiste depois também o programa do Matheus, foi muito bom, tá bom? Nós tivemos episódios fantásticos aqui. Matheus Viana, isso. É verdade, Professor Matheus Viana. Tivemos mais de um Matheus aqui nessa mesa já, né, ao longo do ano, então é importante especificar, né, Matheus Viana, tá bom? Do Erudição e Devoção no Instagram, ok? E aí, falando um pouco sobre o tema, né? A virada do ano. Como eu disse, quando a gente fala de Natal, tem muito simbolismo, muita representação cristã. Agora, o Ano Novo é uma data um pouco assim, meio vazia, né? Geralmente, até pro mundão aí, pro povão, é uma coisa mais de festa, de encher a cara e só. Né? Aproveitar o feriado, né? Não tem tanto significado, né? Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, né? O que você acha disso? O que eu vejo assim, é uma data que o pessoal geralmente é um pouco mais reflexivo, de certa forma, para pensar no que não alcançou no ano que está findando, no nosso caso 2024, e alguns estabelecem metas para o outro ano. Então, normal, o cara ganha uns quilos, vou querer perder no próximo ano, né? Vou atrás da picanha porque não teve, né? Eu vou tentar trabalhar. O cara vai trabalhar o dobro, né? Para ver se consegue, porque prometeram, não chegou. Então, é normal o pessoal fazer esses alvos, né? Mas é um pacto que ele faz consigo mesmo, né? Agora, às vezes o pessoal entra, e aí, tanto não cristãos, como que se dizem cristãos, muitas vezes, numa visão mais quase esotérica, né? Você projeta uma expectativa em Deus, aguardando que ele vai, de alguma forma, ele é obrigado a recompensar essa expectativa que você jogou nele, né? Tem muito disso. Tem as crendices, né, das cores das camisetas, o pessoal acha que aquilo vai atrair alguma coisa, a gente sabe que não atrai coisa alguma, mas também tem, às vezes, dentro do próprio cristianismo, essa projeção em Deus, achando que ele tem alguma obrigação em nos recompensar por essa expectativa.
Quando, na verdade, esperança, na perspectiva cristã, não tem a ver com isso, né? Na perspectiva cristã, a esperança, você está fundamentado numa promessa que Deus fez. Então, você tem convicção de que aquilo vai se concretizar, porque não foi você que lançou nele, projetou nele. Ele mesmo vai dizer na sua palavra. Uhum. Aí você pode, de fato, lançar a âncora ali, que você tem segurança. E ela também te faz caminhar, né? Não faz você ficar aguardando de maneira paralisada, né? Uma elucidação interessante é a gente pensar em Abraão, quando tem a promessa de ter um filho, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai de encontro ao propósito de Deus, ele vai construir, ele se movimenta. Os homens que mais transformaram o mundo, na verdade, foram os que tinham esperança na promessa de Deus, na era vindoura, né? Geralmente eles não ficaram parados, pelo contrário, aquilo os colocou em movimento. Então, você tem essa esperança nessa perspectiva que nos coloca em movimento e alicerçada na palavra de Deus. Então, vai na contramão daquilo que a gente geralmente vê no meio tanto cristão como não cristão, né? Sim, verdade. Falo no meio cristão, assim, às vezes até um pseudo-cristianismo, porque, de certa forma, reverbera algo que eu creio que está presente no ser humano. Quando a gente fala de esperança, eu creio que a gente está falando de algo que Deus colocou no ser humano. Ele é um ser desejante, né? Agostinho falava desse ser de busca, né? Nas confissões, quando ele fala, nossa alma anda inquieta, só conseguirá descansar quando descansar em ti, encontrará repouso em ti. E o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar um pouco desse ser desejante. Ele fala num trechinho lá que o pato tem desejo por nadar e para isso existe água. O ser humano tem desejo de sexo, para isso existe o casamento. Mas se eu encontro em mim desejos que nada nessa experiência é capaz de suprir, é porque eu fui criado para satisfazer em algo que vai além disso aqui, né? Transcende isso. Está presente no ser humano. Então, eu penso que é por isso que as pessoas buscam, e às vezes até no meio cristiano dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos, estão buscando coisas e não conseguem se satisfazer, porque não se satisfizeram em Deus ainda, né? Conseguiram encontrar Deus. A gente só vai se satisfazer em Deus. Sim, verdade. Você comentou um pouquinho sobre essa visão esotérica, que até mesmo alguns que se dizem cristãos têm, daquela questão de que, o ano vai virar, estou esperando tal coisa acontecer e Deus vai fazer acontecer para mim. Só que, parando para perceber, isso é uma questão que é esotérica mesmo, né? Porque tem aquela questão, colocando em outras palavras, que é o quê? Se você projeta no universo, ele vai te devolver. É a mesma coisa, só que a pessoa está usando o nome de Deus, né, para isso. Né? Não é verdade? Ela só troca, né? Então, tá virando um negócio estranho, né? Porque a sociedade está cada vez mais secularizada, né? Pelo menos se diz assim, né? Que hoje em dia caiu em desuso, né? A religião, o cara ser cristão, se declarar cristão abertamente, né? E hoje em dia é legal, bacana você ser ateu e tudo mais. Cada vez mais assim, porém, ao mesmo tempo, quando chega essa época de final do ano, afloram essas questões de superstição, de coisas esotéricas, né? Que não tem nada a ver, com materialismo, vamos dizer assim, né? Mas é interessante que parece que é sempre esperando o material, né? Sempre esperando o material e a pessoa esquece do transcendente total. Então, eu acho que toda essa mistura que vem vindo, inclusive que vem parte lá desde o Natal, isso daí, é o que a gente conversou no episódio passado. Vem fazendo uma mistura, uma crendice, umas coisas assim que chegam, por exemplo, chega no final do ano, lentilha, cor de camisa, e cor de cueca. Porque eu vou emagrecer, porque eu vou conquistar patrimônio, que eu vou conquistar a pessoa desejada, e nunca pensando que, não, eu vou conseguir ter uma relação mais próxima com Deus. Isso daí... Eu não vejo praticamente ninguém falando. Coloca São poucos. Né? Por isso que eu falei que às vezes até entre aqueles que se dizem cristãos, os caras fazem de Deus só o meio, né? Em alguns casos. Né? Então, o cara só está usando Deus, mas o foco dele é outro. Então, esse cara, ele sinaliza que ele não alcançou, não se satisfez em Deus, não encontrou Deus ainda, né? Por mais que ele esteja transitando, às vezes, no meio da religião, ele não encontrou Deus. A Bíblia mostra, assim, a gente só consegue... suprir este anseio que a Bíblia... Deus colocou a eternidade no coração do homem, de Salomão, né? A gente só supre isso nele. E, óbvio, ele colocou alguns meios de graça que trazem satisfação para o nosso coração.
Sim. Então, o salmista lá no capítulo 128, que é conhecido como o Salmo da Família, fala o temor a Deus, a família e o homem comer do trabalho das suas mãos. Então, parece simples, né? Tipo, ser feliz na visão do salmista. Sim. Você ter Deus, uma família e desfrutar do trabalho das suas mãos. Que é a mesma coisa que a gente encontra na Escritura. Desde o início, no Éden, a palavra de Deus era a base ética, o certo e o errado é o que Deus fala. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele colocou o homem para multiplicar, ou seja, forma família, sociedade, e você vai cuidar do jardim. Então, está lá presente. E no livro de Eclesiastes, que é mais filosófico, por mais que Salomão fala, tentei suprir este anseio em mulheres, o cara teve lá 700, mais 300 concubinas, né? Não conseguiu felicidade, até porque teve um monte de sogra, como que ia não ia ter como, né? Mas ele fala, tentei no dinheiro, no vinho, não conseguiu. Mas lá dentro, no final ele vai falar de Deus, o que vale é temer a Deus, mas em alguns capítulos ele fala de família e fala que o que vale a pena é comer do trabalho das suas mãos. Parece que é simples, né? Na visão do salmista, na perspectiva cristã. Até o Chesterton fala, né, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. É verdade. E por que a gente, então, às vezes não consegue satisfação nessas coisas, né? Que a Bíblia diz que a gente deve buscar. E aí eu creio que é porque... Nossa, você falou do material, né? Na nossa atual geração, a gente tem o fenômeno dos algoritmos, né? Que é um sistema para satisfazer o indivíduo. A gente vive num sistema para satisfazer o indivíduo naquilo que ele quer, e a gente acabou sendo, digamos, educado da maneira errada, procurando tirar a satisfação de meios, não dos meios de graça que Deus estabeleceu, mas de outras coisas. Meios artificiais. E aí, por isso que vive nesse anseio, nunca acaba essa sede, né? O cara vai pulando de experiência em experiência e continua vazio. E às vezes dentro da igreja. Sim, é verdade. É por isso que muitas vezes as pessoas, por mais que elas se declarem seculares, ateístas, não sei o quê, sempre ela vai tentar suprir isso de alguma forma, né? Buscar essa resposta, essa necessidade transcendental que Deus colocou no íntimo dela, ela vai tentar responder isso de alguma maneira, né? E por isso que acaba caindo em contradição, né? Muitas vezes a pessoa, ela utiliza o próprio ateísmo como fé dela, né? Como uma fé religiosa mesmo, né? O ateísmo. Ou cai nessas práticas aí de astrologia, superstições as mais diversas aí, New Age, né? Sempre vem à tona essas coisas, né? E tem várias, passa debaixo da escada, né? Caiu, sei lá, visita homem quando caiu o garfo, né? O pessoal tem um monte dessas crendices na cultura brasileira. E é curioso, porque a gente vem de um século XX que mais se falou sobre a morte de Deus, né? Essa presunção da autonomia humana, a gente não precisa. Quanto mais o Ocidente se tornar científico, capitalista, menos a gente vai precisar de religião. Então, Deus vai se tornar uma coisa descartável. E ao mesmo tempo, você vê que não consegue romper com isso, porque tá dentro do ser humano isso, não tem como se livrar disso. Esse anseio vai sempre existir, por mais que o cara tente, né, camuflar, enterrar, ele não vai conseguir se desvencilhar. Ele é religioso. A Bíblia fala que ele é essencialmente religioso. Sim. Tanto que Paulo, em Romanos 1, fala, ou você crê em Deus, ou você cai na idolatria. Aí você vai deificar matéria, qualquer outra coisa. Não tem como. O cara vai tentar, mas não consegue suprir. E é curioso que até mesmo, a gente fala no Brasil, né? Mas quando a gente começa a perceber, até mesmo em sociedades, países mais desenvolvidos, né? Países ricos, você olha para o Japão, né? Para os Estados Unidos, para a Suíça, mesmo nesses lugares, há práticas também idólatras, práticas de superstição, né? Nesses lugares. No Japão, então, nem se fale, né? Para quem costuma consumir, né, conteúdo de lá, entretenimento, a gente percebe com facilidade isso daí, né? E é curioso, né? Que às vezes a gente não se dá conta disso. Acho que, não, os caras são... Lá é tecnológico, lá não tem Deus, não tem nada disso, não. Lá tem shintoísmo, mas é só cultural, só não tem nada disso, não. Né? Mas mesmo nesses lugares, tem essas práticas também. Né? O ser humano, ele tenta buscar alguma resposta, né? E quando não encontra, muitas vezes, né? Índices altíssimos de... Não sei nem se pode falar no YouTube, né? Auto-churrascamento, né? Não sei se pode falar aquele termo, né? Se derruba a live, né? A live não, o programa. Suicídio. É, esse mesmo.
E acontece isso. Na Suíça também, né? Sim. Tem muito suicídio, tem eutanásia, né? Sim. E aí acontecem essas coisas. Ou a pessoa tenta encontrar resposta no esoterismo, nessas práticas aí, ou acaba não encontrando e aí tira a própria vida. Sim. Perde a razão de viver. Levi, na sua visão, tudo isso é uma grande cegueira ou, no fundo, existe um orgulho para não reconhecer Jesus Cristo, porque a gente teve a revelação divina e isso parece que é gritante, né, aos nossos olhos. Como que você vê isso? Está muito entrelaçado, né, o orgulho. Eu vejo as pessoas cegadas pelo Deus dessa era, fala, né, cegou-lhes o entendimento, mas, ao mesmo tempo, o ser humano é caído, né? Então, o orgulho vai sempre estar presente, que é, segundo alguns teólogos, o pior problema do ser humano, né? Porque os outros vícios... Decorrem disso? Oi? Decorrem. Na verdade, se não me engano, é o Lewis mesmo que fala, que o orgulho, ele fala assim, ele vem direto do inferno, ele fala, ele brinca, né? Ele faz lá um pensamento, porque, às vezes, o diabo leva o sujeito a vencer outros vícios com orgulho. Ele fala, não é incomum um professor falar para o aluno vencer o vício da preguiça usando o orgulho próprio. Não, você tem capacidade e tal, e o cara apoia no orgulho para vencer o vício da preguiça. Ou o cara que fala, não, eu vou parar de fumar aqui, isso aqui está me gerando algum... Porque eu sou capaz de fazer isso. Aí ele fala, é como se curasse uma unha encravada colocando um câncer no lugar. Então, vamos ver assim, Deus, essa era cegou o entendimento, mas o homem caído é orgulhoso, ele é rebelde contra Deus. Né? Como eu citei, no século XX fica bem escancarada essa presunção, porque o Ocidente foi construído com base cristã, não tem como. Você tirar o cristianismo, não existe Ocidente. Então, neste momento da história que a gente vive, é até meio bizarro ver o pessoal falando mal da religião, especialmente do cristianismo. Cara, sem o cristianismo vocês não existiriam, não tinha tudo que a gente tem. Não, por mais que, às vezes, que a gente não está no... O reino de Deus não vem em plenitude, né? Mas por mais que existam problemas, dificuldades, né? Como, por exemplo, as feministas vão falar das dificuldades. Ela prefere viver aqui ou entre os islâmicos, viver num outro país do Oriente. Ela prefere ficar aqui, óbvio. Que ela... Até mesmo os arautos do neoteísmo, por exemplo, Richard Dawkins já falou já. Sou culturalmente cristão. Já estão falando de cristianismo cultural, porque né, não são... Ele já percebeu já que a água está batendo. Tá chegando. Tá chegando, já tá apertando. Então, assim, ninguém é bobo. Eles sabem a importância do cristianismo. E aí até o Richard Dawkins fala isso, mas é para a própria ciência moderna. Os primeiros cientistas eram cristãos. Se não fosse o cristianismo como pano de fundo, não teria a ciência moderna. Eu sempre cito um livro que eu gosto bastante, não é o melhor escrito, mas ele é interessante porque é da visão de um filósofo indiano. Então, é um cara de fora. E aí o livro que fez o seu mundo, chama. Porque ele começou a perceber como que algumas regiões da Índia mudavam com a influência da Bíblia. Então, lá como tem a cultura dos Dalits, né, aquela coisa toda, ele falou que onde a Bíblia chegava, mudava a visão de dignidade humana. E aí ele começou a meditar e ele escreve esse livro falando assim, o Ocidente está se afastando daquilo que trouxe dignidade humana, daquilo que trouxe progresso científico, daquilo que trouxe tudo de bom, né, liberdade. Ele vai citando várias coisas lá. Por exemplo, a inclusão de deficientes, cegos, surdos. Sempre começou com um cristão. Um cara lá e outros missionários levaram para evangelizar e acabaram, de certa forma, incluindo, consequentemente, essas pessoas. Então, ele vai mostrando a primeira reunião das mulheres para votar, foi dentro de uma igreja metodista. Como que teve essa participação do cristianismo e não das ideologias que aparecem. Né? Aí a gente se afasta disso, que trouxe essa base, aí não é por acaso que a gente vira o século XXI com essa confusão, né? O cara não sabe nem quem é ele mais, né? Sim, até por esse mesmo motivo que você falou do cristianismo na Índia, que o cristianismo é perseguido, né? Que você comentou, eu estava lembrando, tem um livro que eu li recentemente também, uns 2 anos atrás, de um missionário indiano, né? Que ele se converteu no Ocidente e retornou para a Índia para evangelizar lá. E nesse livro, ele explica o contexto das castas da Índia, né? O sistema de castas, e dá algumas dicas para incentivar missionários ocidentais a ir para determinadas regiões da Índia e quais castas eles devem focar mais para evitar problemas, entendeu? Então, o livro dele é em cima disso, né?
Justamente, ele explica lá, tudo bem, você pode e deve evangelizar também pessoas de outras castas superiores, mas a chance de você ser morto é muito grande, né? Ele fala que eles enxergam o cristianismo como subversivo, né? Porque onde chega o cristianismo lá na Índia, se converte um cara, o Brahmani, né, que é o cara religioso lá, e converte um Dalit, o cara da casta mais baixa, eles passam a se equiparar. E aí o próprio governo, por mais que eles assim, cristianismo deixa aí, não tem problema, não está causando problema, pode deixar ele aí. Mas o próprio governo começa a ver que aquilo pode causar uma questão de subverter a própria sociedade deles, como ela é construída, né? A ordem. Entendeu? A ordem social. Então, por isso que eles acabam perseguindo, e com o tempo, né, de umas décadas para cá, por isso que eles começaram a adotar o hinduísmo como uma religião nacional mesmo, declarar que é religião nacional e começaram a perseguir mais até mesmo os muçulmanos, que eles querem delimitar o hinduísmo como nacional para evitar esse tipo de problema que o cristianismo estava causando, entendeu? Aí ele dá essa dica, ele fala, não, pode evangelizar normal, mas vai para aldeias, regiões sem ter tanto contato com castas maiores, vai ser uma bênção, vai ser muito bom, vai nesses lugares, entendeu? E é gradativo mesmo, aos pouquinhos, né? O surgimento do próprio cristianismo, né? Então, sim, aos poucos mesmo. É bom para quem quer fazer, né? Evangelização lá, já vai direcionado, né? Bem estratégico dele. Nesses lugares tem muita perseguição. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, né? Tinha uma família de missionários que eles evangelizavam no Sudeste Asiático. Eles só falavam isso. Não falavam nem o país que era, pra você ter noção. Porque eles sabem que se falar abertamente, é lugar que tem perseguição, né? Tá transmitido o culto, não sei o quê, podem ver, e aí o cara é morto, né? Chega lá, então você tá fazendo isso aqui, que lá eles falam que é enfermeiro, que é professor, não sei o quê, não fala que é missionário, né? Mas na prática são, né? Mas aí mesmo nos Estados Unidos eles falam só por cima, assim, não dá muitos detalhes para evitar a perseguição. Sim, olha, então correto. Eu já ouvi falar de uma mulher que ela trabalhava com o povo islâmico, né? E ela se oferecia para fazer trabalhos de casa, né, como empregada ali, e ficava aguardando, cara, até o dia que, de repente, pegava lá a dona da casa chorando, aconteceu alguma coisa, e ela evangelizava. Eu ficava um tempão até ter uma oportunidade de falar, conseguia, de repente, ela procurava uma outra família. Quando ela conseguia fazer o trabalho, ou havia uma conversão, ela procurava uma outra família. É uma forma de trabalhar nesses meios aí, né, de levar esperança para esse povo. E aí, na visão desse filósofo, chama Vishal Mangalwad, até sigo ele nas redes sociais. Eu não sei se ele mora lá hoje, eu creio que ele deve estar mais para os Estados Unidos. Mas, assim, o alerta dele para o Ocidente hoje, né? A ideia dele, porque vocês estão abandonando as bases, perdendo a visão cristã, está ficando uma visão não mais holística, né? Está sendo uma visão de salvação de alma, uma questão muito mais individual. A gente perdeu essa noção, né? Ele fala muito de discipular nações, da influência cultural. O cristão tem que estar ciente que nós estamos numa guerra cultural também. Sim. E uma das coisas que às vezes a igreja não pega e o cristão não faz é o mandato cultural. A gente fala tanto de evangelizar e esquece do mandato cultural, da influência na cultura. Que é um pouco, até tem a ver com os livros, com essa que a gente estava falando há pouco, né? Sim. Até um exemplo disso é que mesmo as nações que estão mais secularizadas, que estão nesse papinho aí progressista, já estão revendo algumas coisas também. Recentemente nós tivemos lá a queda do Assad na Síria. E aí eu vi uma notícia dias atrás, porque gravando, né? Dias atrás, falando assim que... Bom, o povo não vai achar que a gente tá aqui dia 31 de dezembro, né? Mas eu vi uma notícia falando o seguinte, a manchete, que com a queda do Assad, eu não lembro exatamente os países, mas eu acho que era Alemanha, França, Suíça e Dinamarca e Suécia, alguma coisa assim. Vários países ali, né, que geralmente estão de braços abertos para receber os refugiados, já colocaram lá uma notícia falando assim que eles pausaram a recepção a concessão de asilo para sírios. Nesse momento de incerteza, não sabe quem que tá vindo. Então, mesmo nesses lugares que até então não precisa nem de passaporte, pode vir e entrar na minha casa. Agora já não tá tanto assim. Não, porque não é sustentável a visão de mundo desses caras. Ela não tem base, né? É bem dentro daquilo quando o Paulo fala assim, o mundo desses caras vai de mal a pior, né? Eles enganam e são enganados. Então, não vai durar muito tempo. É igual a gente fala hoje do desafio, essa cultura woke, essa coisa toda. Por mais chato que isso seja ruim, mas não aguenta, não dura muito tempo.
Você falou de lá, mas e o Zuckerberg já tentando contratar conservadores porque está perdendo o mercado? Porque o povo comum assim, tende a ser mais conservador. Tende a perceber... Os valores morais, eles são percebidos intuitivamente. Hoje a gente tem até pesquisa empírica mostrando isso. Não sei se vocês já viram aquele psicólogo social Jonathan Haidt, que ele fala que ele era um democrata na primeira vitória do Trump. E aí ele falou, poxa, tem alguma coisa errada com os conservadores, os caras têm problema, eles devem ser doentes. E aí ele foi fazer uma pesquisa para tentar mostrar. E aí na pesquisa ele percebe que tinha alguns valores que as pessoas percebiam, então era melhor compaixão do que você causar mal para o outro, é melhor ter autoridade do que um caos, é melhor ter um senso religioso, uma pureza do que a impureza. Ele vai falar liberdade do que opressão, enfim, ele cita lá 6 em formas de binômios. E aí, para surpresa dele, ele falou assim, esses valores são percebidos, mas dependendo da cultura, eles são configurados de uma maneira diferente, e não só na cultura. Ele percebeu que, dependendo do espectro político, os caras tendem a suprimir alguns valores para fazer valer a visão ideológica. E aí, por exemplo, o cara estava mais na extrema esquerda, o cara... autoridade, a justiça retributiva, o cara ficava cego para isso, porque as perguntas que ele faziam eram problemáticas para a ideologia dele. Mas os sinais que ele dava, ele percebia que aquilo era certo ou errado. Né? Então, uma das perguntas que ele fazia lá, bem, desculpa o pessoal que está vendo, é nojenta, mas imagina lá, o cara tem uma galinha, aí ele coabita com aquilo, à noite ele faz um frango assado, todo mundo faz expressão de nojo, evidentemente. Só que o cara que estava por exemplo, o anarcocapitalista, aquele cara bem liberal, falou, mas a galinha dele faz o que ele quiser. Ou o outro, assim, existem todas as formas de amores, né? Mais ou menos assim. E aí, para surpresa dele, aonde que tinha uniformidade, nenhum valor moral era suprimido. No espectro ali, entre os conservadores, especialmente. E aí isso faz ele até mudar o posicionamento dele político. Claro, assim, depois ele testou isso, até no Brasil. E tinha algumas alas até do pessoal que se diz direita que às vezes suprimia alguns desses valores. Mas entre os conservadores, ninguém sufocava nada. E as pessoas tendem a ser assim, cara, percebe. Tanto que não é incomum a gente ver, às vezes, artistas, esses caras, às vezes, ou jornalistas, falam, o cara é formado, tem formação, isso. E, às vezes, uma senhorinha que não tem é capaz de ver muito melhor a realidade do que o cara. Sim. Porque a abstração teórica cegou ele. Lembram, muitos anos atrás, aquela discussão do museu, que o cara apareceu pelado com as crianças? Lembra? Lembro. Sei lá, já faz uns anos já. 5 anos já. E aí, naquele programa da Fátima Bernardes, tinha os artistas lá, e de repente ele levantou uma senhorinha, e ela... Não, mas é errado. Virou até meme. Virou meme. Mas é uma criança. Tipo, a senhorinha tá vendo melhor a realidade do que os elitizados, né? Os intelectuais ali. Porque a abstração teórica faz o cara ficar cego mesmo, né? Vira até ele deifica um aspecto da realidade, né? Eu acredito até que, no fundo, ele sabe que aquilo é errado, né? Ele sabe que aquilo é errado. Suprime aquilo para não... Igual um rapaz aqui de Ribeirão, inclusive ele é filiado ao PT. Há anos atrás, acho que 2015, se eu não me engano, não vou lembrar direito, mas faz muito tempo, eu encontrei com ele no Santa Úrsula. E a gente sentou para conversar, porque a gente se conhecia desde criança. E eu falei, a gente estava debatendo sobre política e tal, né? Os problemas da esquerda, e ele me via como um conservador cristão, radical, não sei o quê. Extrema-direita. Extrema-direita. Eu falei, cara, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um negócio horrível, nojento, que eu tenho certeza que se abomina. Ideologia de gênero. Ele não sabia o que era ideologia de gênero. E ele é um cara da esquerda. Cara, porque ideologia de... Aí eu expliquei para ele o que era ideologia de gênero. Ele falou, não, isso é um absurdo. Imagina que a gente da esquerda vai defender uma coisa dessa. E não sei o quê. Eu vou estudar sobre isso, depois a gente conversa. Uma semana depois ele voltou, não é bem isso. É sempre assim, né? Não é bem isso. E defende até hoje um negócio desse. Eu ainda até pensei, porque os marxistas clássicos, às vezes, tem uns confrontos com, vamos dizer, o PT antigo com o cara que é do PSOL, né? Eles tinham bandeiras diferentes. Sim. Eu conheci alguns que eram marxistas clássicos e não concordavam. É que hoje já não tem como o cara... Se ele for contra, ele acaba...
não cooperando com a pauta, né? Com a causa. Então ele vai acabar abraçando, é difícil. Aí vai fazer igual seu amigo, né? Conta depois, não. Aí faz malabarismo retórico lá para tentar justificar. Eu acho que quando não é assim, o cara pede desculpa. Quando o cara sabe que acredita naquilo, mas a turma dele não gosta, ele pede desculpa. É muito comum isso em relacionamento, né? Tem um caso recente, mês passado, de um cara famoso, de um canal grande do YouTube, de esquerda, que tomou um sacode no debate sobre política lá no Vilela. Não vou falar o nome, porque os caras processam, não vou falar o nome. Eu vi hoje. Um carequinha lá. Aí ele separou da mulher e tal, deu maior confusão. Separou da mulher, que participava com ele desse canal, que é grande, de política. E aí o canal ficou com a mulher, com a turma da mulher, e o cara ficou a ver navios e foi embora. E aí ele abriu um canal novo, e aí ele foi cancelado por algumas coisas, né? Pelo fato de ele ter participado do debate com um direitista, que no caso era o... Não vou falar quem é, porque vai ficar processando. Só pra ele participar de um debate com um direitista, já estava errado. Então a turma dele já pegou no pé dele por causa disso. Aí separou ligaram lá e tal, separou da mulher. E aí ele fez um vídeo falando o seguinte: pessoal, ele tava pra baixo, cara, triste pra caramba. Claro, né? Separou, né? Aí ele falou assim, ó, uma parte ele falou o seguinte: eu sei que muita gente aí de vocês não acredita no amor romântico, né? Mas eu sou dessa época aí, né? Quero ter minha família, minha esposa e tal. Vocês me desculpam que eu penso assim. Eu não acredito que o cara tá falando isso. É surreal. É assim, tipo assim, surreal. O cara ele sabe que aquilo ele pede desculpa porque ele é normal. Tipo assim, mano, como que pode isso, velho? Então é só o cara faz uma malabarismo retórico ou o cara pede desculpa. Ele sabe a pressão que ele já exerceu sobre outras pessoas. Não, mas os caras não têm convicção, né? Você sabe que a Ana Campaiolo subiu um vídeo hoje de um islâmico falando que eles votam em todas as pautas progressistas, né? E aí ele falou, por quê? Porque os caras não têm convicção. Porque o conservador tem convicção. Então não que a gente concorde com o progressista, não, porque é mais fácil a gente manipulá-los. É coisa que o Olavo de Carvalho falava, né? Desses três poderes aí, o islâmico, vez por outra eles cooperam, mas cada um tem a sua agenda, cada um tem seus interesses. Sim. Mas é fruto disso, o cara não tem convicção, ele tá lá com a causa dele, mas aí tem que pedir desculpa, ou para não ser cancelado, né? Igual no Brasil tiveram vários, né? O cara não continua lá firme nas convicções. Que é curioso, tem caras que continuam, tentam cancelar, mas não dá nada. O cara bate o pé e não é cancelado. Sim. Vou dar um último exemplo. Nós, por exemplo, a gente mantém nossas convicções. Nós fizemos um programa repercutindo o resultado das eleições. E aí um dos fenômenos que nós analisamos aqui, comentamos naquele episódio, foi sobre o amor de Ribeirão Preto pela causa animal. Até hoje chega um comentário lá no vídeo, lá, eu vi esses dias, chegou um comentário pra gente, chegou no meu e-mail, um textão desse tamanho, uma véia comentou: não, porque eu tenho um cachorro, eu amo meu cachorro, vocês não sabem o que estão falando. Falou um monte, velho. Aí quase comentei: minha senhora, desculpe, mas a senhora está errada. Não é porque a senhora fez um textão que se você ama o seu pet que eu vou mudar de ideia, porque tá errado. Pode amar o seu pet à vontade, mas eu continuo achando que eu sou uma pessoa normal, né? É claro que hoje em dia, agora a gente tá falando sobre essas pautas aí e tal, né? Eu, como uma pessoa normal, racional, em sã consciência, eu entendo que animais não são seres humanos. Não estão equiparados, e tem os seus lugares. Cada um tem seu espaço. Eu amo cachorros, gosto muito, sempre tive cachorro, mas cachorro é cachorro e gente é gente, tá bom? Tanto que, por exemplo, esses dias atrás, a minha cachorra, pastor alemão, mordeu o meu filho. Rasgou a boca dele, teve que fazer cirurgia. Cirurgia plástica e tal. Mas por quê? Falei, filho, isso é bicho, isso é cachorro. Ele vai, uma hora, ele vai te estranhar da maneira que você trata ele. Porque ele vai lá abraçar, ai, que fofinho, ai, que não gostoso. Pode. E não perto do rosto, isso. Então piorou, não pode. Exatamente, eu sempre explicando, filho, não faz isso, vai te morder. Tomou uma mordida na mão. Tá vendo? Ela tá reagindo, tá piorando. Não faça isso. Cachorro é cachorro, você não pode apertar, não pode colocar o rosto perto. Não faça isso. É porque a gente teve um pitbull. Um pitbull, ele é um cachorro... Tem gente que odeia o pitbull, mas ele é um cachorro assim, extremamente dócil. Então, meus filhos, desde criança, desde bebê, montava nele, puxava a orelha, deitava junto, rolava, puxava pelas patas e fazia um regaço com o pitbull. Mas ele é muito mais resistente à dor, o pitbull. A postura do alemão, não. Doeu, é bom. E ela deu... O que ele fez? Ele tava lá na TV, jogando o joguinho dele. De repente, ele pulou todo feliz, que ganhou alguma coisa lá, e pulou em cima dela e... Bum! O que ela fez? Virou e dau. Só que ela não...
Só que é diferente. Ela não mordeu, porque quando o cachorro morde, chacoalha, rasga tudo. Sim. Ela fez... De alerta. Só de alerta. Pum, só bateu e saiu. Rasgou a boca. Entendeu? Por quê? É um bicho. Porque não é gente. Se não fosse é gente. Ela ia falar assim, Estevão, não pule em mim que eu não gosto. Ela não fala, tá, gente? Ou no máximo, quem não sabe, irmãozinho ia dar um tapa. E o pessoal ficou doído pela falta de senso de proporção total, né? Pra falar... Mas eu já sabia, já esperava. É por causa das máximas, né? Quanto mais eu conheço ser humano, mais eu gosto dos cachorros. Essas que a gente ouve direto. Mas eu não tô vendo esse comentário não, cara. Eu só vi porque chegou no meio e meio a notificação. Aí eu percebi lá, mas também... Falta ordenar os amores aí, a Deus, aí ele vai te ajudar a colocar cada coisa no seu lugar, né? Pois é. Cada coisa, viu? Até mesmo que eu não sei qual que é a idade do seu cachorro, senhora. Daqui a alguns anos, aí não passa de 12 anos, não. Vai perder, vai morrer, filha. Então. E o pastor tá aqui pra aproveitar. Não vai pro céu, tá? Já fala aí. Não vira estrelinha, viu? Não vira. Desculpa falar isso, não vira estrelinha. Eu acho engraçado. Não, eu acho que eu contei aqui um dia, né? Teve uma vez que lá na nossa antiga igreja, do Ayrton ainda, o menino pediu o microfone, tava triste, né? Que morreu o Rottweiler dele. Aí ele falou assim, posso dar uma... O Ayrton falou assim, ó, vamos orar pela família pra confortar a família, que perdeu o animal de estimação. Só isso. Aí ele falou, posso dar uma palavrinha? Aí o Ayrton falou que achou que era só agradecer, né? Aí ele chegou lá, não, tá no céu agora o cachorro. Não, mas é muito sem noção. O pastor no constrangimento, ele tem que corrigir aquilo. Eu chorei da risada. É muito sem noção. Tá no céu de cachorro, né? Tá na ala dos cachorros. Na ala dos cachorros. Não, Gilio. O pitbull que eu perdi, ele teve câncer, o veterinário chegou, né? Olha, a gente ia sacrificar, porque não tinha mais jeito. A gente fez de tudo por ele, beleza. Até nisso tem limite, né? Aí, com as crianças que o veterinário falou assim, com todo cuidado, explica pra eles, tá? Você vai com cuidado. Fala que virou estrelinha, que isso aí resolve sempre. Resolve. Na maioria das vezes, eles entendem que virou estrelinha, não ficam tão tristes. Eu falei, doutor, eles já sabem que o cachorro vai morrer, que é o senhor que vai executá-lo. Filhos, é ele ali, ó. Ele que executou. Lógico que eu não falei pro meu filho que ele ia executar. Não, eu tô brincando. Eu falei, ele vai ser a falta de noção é absurda, né, meu? Como que... Por isso que eu falo, como que se Deus não tá na base, a gente perde a noção de tudo. A nossa relação com as coisas fica errada. Sim. Né? A gente falou... Deus rompe no século XX com a ideia de Deus. Deus está morto. Aí o século XXI, o ser humano tem essas crises da cultura woke. Então, o cara não acredita num aspecto biológico mais. Ele prefere colocar a confiança dele nas sensações, nas emoções, no afeto. É muito mais fácil lidar com afeto do que você mudar totalmente o aspecto biológico e aí querer reconfigurar o conceito de casamento, que é milenar. O cara quer que reconfigure aquilo também, quer que o Estado interfira. O cara quer remodelar a sociedade para ele, porque ele está acostumado, né? Tudo para satisfazer o indivíduo. Não é por acaso que a gente vê essa crise de identidade hoje, porque perdeu Deus. Deus não está na base, a gente vai saber quem nós somos. Sim. A sensação que eu tenho é que a gente vai chegar num ponto de barbárie de novo. Porque sem Deus, perdendo todos os conceitos, perdendo o princípio do fim último do homem, vai chegar na barbárie, porque não tem sentido. Vai chegar uma hora que a gente vai estar se matando. Pois é. Bom, então... As minhas resoluções de 2025 é continuar falando que não tem pai de pet, tem mãe de pet, tá? Continuar ensinando meus filhos, que eles gostam... meus filhos adoram cachorro. Não tem casa, né? Infelizmente, vai no apartamento, dá pra ter. Mas quando vão na casa de quem tem, brincam, adoram cães, gatos também e tal. Mas sabe que é cachorro e sabe que é gato, tá? Não é pai de pet, não é mãe de pet. Tá bom? Então, espero que seja a sua resolução também, beleza? Vamos voltar pro mundo real, gente. Não vai no shopping com a coleira da criança e o cachorro no carrinho, né? Igual Eu duro que isso é verdade, né? Parece uma piada, mas é real isso. É verdade. Mas o mundo que a gente vive... Não, ainda que aqui em Ribeirão é tranquilo, gente. Vocês vão em São Paulo, cada coisa que você vê lá que é de arrepiar os cabelos. Parece que é outro planeta lá. É pior do que aqui. É muito doido, cara. Não, Eu fui tomar café na cafeteria. Dentro da cafeteria, aquele monte de cachorro. Cafeteria Pet Friends. Esses dias eu descobri que tem uma igreja católica aqui que é Pet Friends também. Você entende o cara não querer perder venda, querer colocar... Né? Mas... Aí, Pô, o povo é brincadeira. demais, né? Meu irmão mandou um videozinho, olha só.
Tá dentro da igreja com o cachorro. Aqui é a igreja pet friend. Traz seu pastor alemão aí, pra abençoar ele e pra morder as crianças. Sacanagem. Não, mas na evangélica podia pregar, né? Porque pastor... Então, pastor alemão. É isso aí, então. Manda um recado final aí, Levi, no final de ano, pessoal, pra acordar pra vida, né? Pra voltar pra realidade. Despertar, né? Acordar. E como a gente tá falando aqui, toda essa confusão que a gente vive no século XXI, tanto em relação à identidade humana, a maneira como a gente lida com as coisas que a gente falou aqui um tempo sobre a questão aí dos animais, relembrando esse programa, mas é porque a gente perdeu a visão mais consistente para o ser humano, que é o cristianismo. Não existe visão mais consistente que o cristianismo, coerente. Então, a visão de mundo cristã, ela vai fazer a gente lidar com a realidade como ela é. Então, se o Logos criou todas as coisas e deu um significado para todas elas. A gente vai ser feliz se a gente lidar com cada um desses aspectos da maneira como o Logos projetou esse significado. Nosso casamento vai ser melhor, você vai poder ter esperança no seu casamento, porque você vai estar lidando da maneira que Deus diz que você tem que trabalhar ele. O seu trabalho, você vai encontrar satisfação nele, porque você vai encarar ele da forma como a Bíblia diz que você deve encará-lo. Então, o que está faltando é a gente voltar para os alicerces, né? Então, a minha expectativa e o desejo aí para cada ouvinte é que você que é cristão e de repente está meio afastado, retome as raízes, né? Vá para a Escritura, vá conhecer a tradição da igreja, porque por mais que a gente tenha as diferenças, a cristandade eu não acho, que eu sou protestante, mas eu não acho que a igreja nasceu em 1500, viu? Eu bebo da patrística, gosto demais de Agostinho de Hipona, né? Eu sou da tradição reformada, eu sou calvinista. Lutero, Calvino bebem muito em Agostinho, né? Gosto de Tomás de Aquino, leio até os pais do deserto eu gosto, por isso que eu falei esoterismo no começo, porque eu acho que a mística tem espaço no cristianismo, né? Uhum. Então, assim, a gente retomar as raízes, conhecer aquilo que trouxe progresso para o Ocidente. E aí, com certeza, a gente vai ter esperança. Mas não essa maluquice, nossa, essas crendices, esse esoterismo. A gente precisa retomar a visão que construiu o Ocidente, até para a gente não cair nessa barbárie que a gente corre o risco de cair se a coisa continuar nessa autuada, né? Eu creio que talvez não chegue porque as pessoas despertam, né? Tem hora que falam, não dá, né? Não é possível, né? É insano, assim. As pessoas estão lidando com a realidade de uma maneira, parece que está criando um mundo paralelo. Uhum. Não é verdade? Então o cara olha no espelho, não, eu não estou vendo o que está lá. Aí o cara prefere crer naquele mundo paralelo que ele está criando, né? Só para dar um exemplo, que o woke é mais escrachado, então a gente acaba usando mais como exemplo. Mas o nome disso é insanidade, é loucura, meu, quando você não lida com ele. O cara não quer submeter o intelecto lá ao objeto, à realidade, é louco que faz isso. E a gente está numa sociedade louca. Eu creio que uma hora vai despertar, não dá para andar muito tempo dessa forma. Sim. Então, tomara que não chegue nesse momento da barbárie, porque o pessoal vai despertar. Alguns já estão. Né? Os que não querem perder dinheiro já estão despertando um pouquinho. E eu creio que não subsiste. Eu tendo a ter um pouco mais de otimismo em relação ao cristianismo, porque Jesus falou assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, porta é instrumento de defesa. Então, não é a igreja que está uma portada, é a igreja que vai lá e quebra a porta. E um dos exemplos que às vezes eu falo nas conversas, olha para o Brasil, a gente teve um predomínio dos progressistas. E, querendo ou não, o Olavo de Carvalho foi uma voz quase solitária, né? Na questão do conservadorismo. O cara conseguiu determinar uma eleição praticamente sozinho. Então, se um cara conseguiu fazer isso sozinho, por que os cristãos se unindo? E eu creio que, mesmo com as nossas diferenças, a agenda secular é um problema que a gente tem que enfrentar junto. A gente tem que dar as mãos e enfrentar a agenda secularista. Então, assim, se um cara sozinho conseguiu acordar vários brasileiros, que dirá os cristãos se unindo, a gente consegue mudar. Por mais difícil que seja, né? Mais complicado que seja olhar ainda mais para o cenário brasileiro. Mas a gente tem que ter fé em Deus, né? A gente precisa se pautar no cristianismo, porque ele é o único capaz de trazer esperança real para o ser humano. No dia do programa, não sei nem se será o mesmo presidente, né? Do jeito que tá indo aí. Vamos ver. Estamos aguardando. Outro dia a gente pode falar sobre isso, né? Sobre orações, como que é mesmo? Imprecatórias. É imprecatório. Cabe. O pessoal tá orando por hemorragia.
Se não for para se converter, que vá agora. O pessoal brasileiro você vai ver os comentários. Não, mas eu tô olhando para ele encontrar a Dona Marisa. O brasileiro é brincadeira. Mas já temos vice aí. Precisar, tem o vice para assumir, né? A Janja, nossa vice. A gente quer acabar com esperança agora. Finalizou uma mensagem tão legal. Pensou, 2025 começa com a Janja na presidência? Toma a frente do Geraldão lá. Duvido nada. Tudo pode acontecer nesse Brasilzão aqui. É isso aí, então? Isso aí. Quer mandar um último recado também ou não? Não, mas quem então tá bom, então. Feliz ano novo. Embora acho meio caído esse negócio de ano novo, mas feliz ano novo pra você que tá ouvindo aí, né? E até ano que vem, então. É isso aí. Até o próximo ano. Já temos aí vários convidados agendados. Muito prazer, hoje tivemos aí o Levi, né? Pela primeira vez com a gente. E temos aí grandes convidados para janeiro. Vou dar um spoiler já. Oi? Vai abalar as estruturas de Ribeirão? Vai, de Ribeirão. Um deles vai abalar as estruturas da psicologia, viu? Eu já vou adiantar aqui um spoiler, vai ser mais um programa remoto. A gente só chama convidado remoto quando vale muito a pena. Um deles foi o Matheus Tiburcio, e vai ter mais um agora de São Paulo, que vai conversar com a gente sobre psicanálise e a influência da psicanálise na sociedade, na literatura, na cultura, que muita gente não se dá conta disso, mas tem, viu? Freud fez um estraguinho bom aí, viu? Fez um estraguinho bom. E com certeza esse programa tem uma grande chance de termos aí mais uma facção que vai nos odiar, né? Fora os pais de pet, agora os psicanalistas. Tem uns crossfiteiros também, né? Isso. Os TJ também, né? Tem também os TJ. A gente só vai colecionando inimizade aqui nesse programa. Aqui. Os Cavaleiros do Apocalipse, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima 2025. Valeu.